Então, vamos plotar a exigência nutricional em função da idade. Nós temos aqui no eixo X a idade de 1 a 49 dias. A idade de abate do frango depende muito do objetivo, mas gira em torno ali de 40 a 45 dias. E no eixo Y, eu vou colocar proteína bruta, mas o raciocínio que vamos desenvolver aqui vale para todos os outros nutrientes e para a energia também. Então, verifique que, com o tempo, a exigência nutricional diminui, ao menos quando expressa em unidades relativas, como, por exemplo, percentual, essa exigência diminui. Existe uma exceção a essa regra, que é a exigência de energia metabolizável, que mesmo quando expressa de forma relativa, a gente usa normalmente quilocalorias por quilo, ela aumenta. Mas logo, ainda nessa série de frangos de corte, eu vou explicar o porquê que isso acontece com energia. Outro ponto importante é que esse decréscimo não necessariamente é linear como eu estou apresentando, mas o raciocínio que eu vou desenvolver com vocês é o mesmo, independente se esse decréscimo é linear ou se ele segue um outro padrão de comportamento. Vamos estabelecer, então, um programa de alimentação com 2 rações. Suponha uma primeira ração de 1 a 28 dias, cujo nível nutricional, nesse caso, de proteína bruta, está representado pela linha preenchida em branco e paralela ao eixo X. E uma segunda ração para ser administrada de 29 a 49 dias, que também está plotada no gráfico pela linha branca. Esse é o programa com 2 rações. É interessante notar que quando a gente compara a exigência pela linha amarela com o que a ração está oferecendo, a gente nota que há momentos de falta de nutrientes e há momentos de excesso de nutrientes. Aqui está destacado 2 períodos em que ocorre fornecimento excessivo de nutriente pela ração e há momentos também de fornecimento de nutrientes abaixo do requerimento nutricional. Isso sem contar que no momento da mudança da ração, ali do 28º para o 29º dia, ocorre uma mudança abrupta no nível nutricional. Isso é indesejável, pois sempre requer uma adaptação do trato digestório. É claro que o frango de corte, até certo ponto, consegue ajustar o consumo de ração em função do nível nutricional. Então ele poderia tentar corrigir essa deficiência e o excesso. A deficiência corrigiria pelo aumento no consumo de ração e o excesso pela diminuição no consumo de ração. Embora, em tese, isso possa ocorrer, o melhor é que a gente proporcione programas de alimentação que melhor satisfaçam as exigências nutricionais. Então vamos verificar agora um programa de alimentação com 4 rações. Uma ração de 1 a 7 dias, outra de 8 a 21 dias, de 22 a 35 dias e de 35 a 49 dias. Perceba que ainda existem momentos de excesso e de deficiência no fornecimento nutricional, mas o fornecimento de nutrientes se aproxima da exigência. Nós constatamos isso pela proximidade da exigência em amarelo com o que de fato está sendo fornecido em branco. Agora, um programa de alimentação com 8 rações. É fácil de verificar que o atendimento da exigência nutricional fica muito melhor. Então, quanto maior o número de rações do programa de alimentação, melhor. O ideal mesmo seria se tivéssemos uma ração diferente a cada dia. Ao menos do ponto de vista técnico, essa seria a melhor alternativa. Bom, mas antes de concluirmos, vamos colocar mais uma situação para a gente pensar. Agora, verifique, eu plotei a exigência em proteína bruta de machos e a gente verifica claramente que esse programa de alimentação para fêmeas é inadequado para machos. Claro, os machos têm uma curva de crescimento diferente da fêmea, é uma curva mais acentuada e, portanto, requer uma quantidade maior de nutrientes. Se a opção for por lote misto, haverá necessidade de se adotar níveis nutricionais
intermediários entre aquele que se adotaria para fêmea e macho. Mas o melhor mesmo é a criação separada por sexo. Uma das vantagens da criação separada por sexo é que você consegue proporcionar a nutrição específica para machos e para fêmeas, explorando dessa maneira melhor o potencial que cada sexo tem para crescimento. Agora, já temos condições de extrair algumas conclusões. A primeira delas é de que quanto maior o número de rações você oferecer num programa de alimentação, melhor é o atendimento da exigência nutricional. Contudo, antes de definir pelo número de rações que vai se utilizar, é preciso fazer uma análise da viabilidade operacional do programa que você pretende, pois inserir uma ração a mais na rotina de produção da fábrica de ração não é fácil. Além disso, existirá a necessidade de distribuição dessa ração para as granjas. Então você imagina que frango de corte, que a maior parte da cadeia produtiva está estruturada em sistema de integração, em que a integradora teria que produzir mais rações e ainda organizar toda a distribuição para os integrados. Assim, um número muito grande de rações é inviável economicamente. No Brasil, normalmente se adota programas com 3 a 5 rações, a depender do nível tecnológico da granja e a depender também da idade em que o frango será retirado para o abate. Na próxima aula, eu apresentarei alguns programas para vocês e a gente poderá discutir um pouco mais sobre esse assunto. No futuro, creio que teremos disponível para uso em larga escala um sistema que permitirá oferecer aos animais diariamente uma ração com um nível nutricional específico para aquele dia. Para isso, é necessário que se tenha um mecanismo de pesagem das aves em tempo real e de estimativa de consumo de ração diário. A partir dessas informações, as exigências nutricionais são estimadas por meio de modelos matemáticos. A partir dessas exigências, as rações são formuladas e o preparo dessa fórmula se dá por meio da mistura de 2 rações, uma com nível elevado de nutrientes e outra com nível baixo de nutrientes. Então, essas rações são misturadas em proporções adequadas para que se consiga a fórmula que atenda à exigência nutricional daquele dia. A dificuldade consiste justamente na estimativa precisa do peso corporal. O que normalmente se tem são balanças distribuídas ao longo do galpão e o frango sobe e o peso é registrado em tempo real. Só que existe a necessidade de um mecanismo muito efetivo para evitar duplicidade, ou seja, o mesmo animal subindo várias vezes na balança, para identificar se ele subiu com o corpo inteiro ou se ele ficou com uma pata no piso, uma pata na balança, que consiga perceber se 2 ou mais animais subiram ao mesmo tempo na balança. Então, já existem tecnologias associadas à inteligência artificial que permitem identificar esse tipo de erro e desprezar esses dados equivocados. A grande vantagem da nutrição de precisão é o atendimento mais preciso da exigência nutricional, o que leva a uma otimização do desempenho técnico e econômico da atividade. E também a redução de excreção de nutrientes para o meio ambiente. No caso de aves e de suínos, principalmente nitrogênio e fósforo. Como desvantagem, nós temos o alto custo de implementação.